Os parentes dela viviam repetindo que o antigo namorado era insubstituível e que ele sim sabia como tratar uma mulher de verdade. Eu apenas escutava e dizia que compreendia o ponto de vista deles. Algum tempo depois, decidi colocar um ponto final naquela situação e simplesmente entreguei a minha namorada de bandeja para aquele homem que eles consideravam perfeito. O caos total e as chamadas carregadas de angústia começaram no exato momento em que o tal sujeito se negou, terminantemente, a aceitá-la de volta na vida dele. Muito obrigado por ajudar nossa tribo a crescer cada vez mais. Se você apreciar este tipo de relato, por favor deixe seu joinha, faça sua inscrição e compartilhe este vídeo com seus amigos. Isso motiva o algoritmo a entregar nosso trabalho para muito mais gente interessada. Vamos direto para a história de hoje. Tenho 31 anos de idade. Ela está com 28 atualmente. Estávamos compartilhando a vida por cerca de 1 ano e meio. Era um vínculo que, na minha percepção pessoal, funcionava muito bem e tinha futuro. Nos conhecemos através de um círculo de amizades que tínhamos em comum. A sintonia entre nós dois aconteceu de forma veloz e orgânica, e após 12 meses de namoro, resolvemos dividir o mesmo teto. Era uma rotina comum, sem grandes sobressaltos. O pessoal da família dela residia a uma distância de 2 horas de viagem, então fazíamos questão de visitá-los uma vez por mês durante os dias de folga. Contudo, em absolutamente todas as visitas, sem qualquer tipo de falha, alguém sempre trazia à tona o nome do antigo companheiro dela, um rapaz de 4 anos atrás. Para eles, esse homem era uma figura impecável que praticamente flutuava sobre o chão e resolvia os problemas da humanidade no tempo livre. Durante um jantar festivo de feriado, a mãe dela estava servindo o prato principal quando comentou do nada: "Você lembra como o antigo namorado dela era mestre nisso? Ele possuía uma precisão incrível com as mãos. Você tem absoluta certeza de que sabe manusear isso direito?" Eu estava parado ali, apenas segurando um utensílio de mesa, sem sequer ter iniciado o corte da comida. "Eu dou conta do recado", respondi de forma simples. O pai dela resolveu se meter no assunto enquanto comíamos. "Me diga, quais são suas metas profissionais para o futuro?" O ex dela era extremamente focado e ambicioso. Ele já tinha alcançado o cargo de sócio principal no escritório antes mesmo dos 30 anos, sempre batalhando muito. "Eu atuo como engenheiro civil, possuo estabilidade financeira, recebo um ótimo vencimento e tenho uma trajetória profissional sólida." Entretanto, nada disso parecia ser minimamente notável quando colocado ao lado do herói corporativo que eles criaram na imaginação. "Estou satisfeito com minha posição atual", eu disse para ele. O irmão mais novo dela, que passava as férias da faculdade em casa, resolveu dar o seu palpite também. "Amigo, o ex dela era dono de um veículo elétrico de luxo. O que você está dirigindo hoje em dia?" "Um sedã japonês comum", eu respondi. "Ah, entendi", ele disse com desdém. "E a minha parceira?" Ela apenas fazia uma expressão de quem pedia desculpas com o olhar, mas permanecia em silêncio absoluto. Ela nunca me defendia, nunca corrigia aquelas falas e jamais estabelecia qualquer limite de respeito. Após a refeição, enquanto eu auxiliava na organização da cozinha, a tia dela me abordou num canto. "Você aparenta ser um sujeito bacana, mas o ex dela era um par muito mais adequado, alguém mais refinado e culto. Entende o que digo? Ele a levava para assistir óperas e frequentar locais de altíssimo padrão. Você por acaso possui vestimentas formais de qualidade?" "Eu tenho vários ternos guardados, inclusive utilizei um deles na cerimônia de casamento da prima dela há poucas semanas." "Se eu tenho ternos?" "Com certeza", respondi de forma ríspida. O trajeto de retorno para nossa casa pareceu eterno. Foram 5 horas com aquelas vozes e comparações ecoando sem parar nos meus pensamentos. Até que resolvi questionar: "Seus parentes realmente são apaixonados pelo seu ex?" Ela deu um suspiro pesado. "Eles apenas tiveram muita dificuldade em aceitar que o ciclo terminou. Ele fez parte do convívio familiar por quase meia década. Eles criaram um laço forte." Eu argumentei que já estávamos juntos há 18 meses e eu ainda era obrigado a escutar que ele era superior a mim em todos os aspectos possíveis. Ela tentou amenizar dizendo que eles não falavam por maldade. "E qual seria a outra intenção, então?" "Você está sendo sensível demais", ela disse. Naquele exato instante, algo mudou dentro de mim. Eu não estava sendo sensível. Eu estava sendo alvo de humilhações constantes. E ela nunca movia um dedo para me proteger. "Por qual motivo real você terminou com ele?" indaguei. Notei que eu nunca soube da narrativa completa. Ela se calou por alguns instantes antes de falar.
Tínhamos visões de mundo divergentes. Que tipos de visões? Ele desejava o matrimônio imediato. Eu não me sentia preparada para tal passo. Aquilo foi revelador. E agora? Você se sente pronta? Porque estamos dividindo a vida há um tempo considerável e você jamais tocou no assunto de casamento comigo. Mas sua família se comporta como se eu fosse apenas um step até ele decidir retornar. Isso é uma injustiça, ela reclamou. É exatamente o que está ocorrendo agora. Sua tia falou isso na minha cara sem nenhum pudor. Ela só tem opiniões fortes, justificou ela. E sua mãe, seu pai e seu irmão também? Todos são apenas opinativos? Ela não emitiu nenhum som. O restante da estrada foi percorrido em um silêncio cortante. O compromisso seguinte foi na celebração do aniversário do pai dela, no início de dezembro. Estava um clima gélido. Comprei uma garrafa de uísque importado de excelente qualidade como cortesia. Ele abriu o presente, analisou a marca e comentou. O antigo namorado dela sempre trazia uma edição de 18 anos, mas este aqui que você trouxe quebra o galho. O valor era considerável, mas para ele nunca seria o suficiente. Que bom que apreciou, respondi secamente. A mãe dela resolveu mostrar álbuns de recordações, fotos antigas da família e lá estava o sujeito presente em quase todas as imagens de viagens, festas e momentos íntimos. Eles realmente o tratavam como se ele fosse um filho de sangue. Veja esta foto aqui, a mãe disse com entusiasmo. Foi na nossa viagem para a montanha. Lembra quando seu ex consertou o sistema de aquecimento sozinho? Ele nos poupou de gastar uma fortuna com técnicos. Um homem muito habilidoso. Eu sou um engenheiro civil que trabalha com grandes obras de infraestrutura, mas tudo bem. O rapaz arrumou um aquecedor uma vez e virou um salvador da pátria para eles. A prima dela me chamou de canto em seguida. Escuta, eu até simpatizo com você, mas o ex dela tinha uma conexão muito mais profunda com todos nós. Você já parou para refletir se não seria melhor se afastar e permitir que eles se resolvam? Eles estão tentando reatar algo? Perguntei surpreso. A prima deu de ombros. Não que eu tenha conhecimento, mas é nítido que ela não o esqueceu de verdade, já que ainda não oficializou nada sério com você. Retornei para casa naquela noite com a cabeça fervendo. Fiquei sentado no banco do motorista por longos minutos, processando tudo aquilo. Ela entrou no apartamento e eu continuei lá fora. Quando finalmente entrei, ela estava fazendo uma bebida quente. Precisamos ter uma conversa séria, eu disse. Sobre o que exatamente? Seus familiares me detestam. Eles não odeiam você, você está exagerando. Eles passam o tempo todo dizendo que seu antigo parceiro era um homem superior. Mantém fotos dele por toda a residência. Sua própria prima acabou de sugerir que eu saía do caminho para vocês voltarem. Ela usou exatamente essas palavras. Ela colocou a chaleira de lado. Olha, eu não tenho controle sobre o que eles pensam ou dizem, mas você tem o dever de defender quem está ao seu lado, eu retruquei. Você poderia exigir respeito, mas nunca fez isso nem uma única vez sequer. Eu prefiro evitar conflitos e dramas desnecessários, ela alegou. Então eu devo apenas aceitar ser humilhado calado para que você tenha paz. Você está sendo dramático demais. Aquela palavra de novo. Eu não estava sendo dramático. Eu estava sendo desrespeitado de forma sistemática, e a minha própria namorada permitia que isso acontecesse. Respirei fundo e tomei minha decisão final. Tudo bem o quê? Eu compreendi agora. Sua família acredita piamente que seu ex era o par perfeito para você. Talvez eles estejam cobertos de razão. O que você está tentando dizer com isso? Estou dizendo que estou exausto de lutar contra uma lembrança. Cansei de ser comparado com alguém que na cabeça deles era um ser humano sem defeitos. Se ele era tão magnífico assim, você deveria estar ao lado dele agora. Você está terminando nossa relação? Estou dizendo que você tem uma escolha clara agora. Ou você coloca um limite definitivo nos seus parentes imediatamente, ou então seguimos caminhos separados, pois eu não aceito mais essa dinâmica. Ela me encarou com espanto. Isso soa como um ultimato. Na verdade, é o estabelecimento de um limite básico de respeito. Existe uma diferença brutal. Eu não posso simplesmente ditar o que minha família deve dizer. Pode sim, basta dizer. Parem de comparar meu atual companheiro com meu ex, isso é ofensivo e eu não vou tolerar. Levaria 5 segundos. Ela cruzou os braços em sinal de resistência. Você está sendo completamente irracional. Eles me disseram hoje que eu não era refinado o bastante e que eu deveria sumir. Sua mãe desmerece cada agrado que eu faço. Seu pai desdenha da minha profissão. Seu irmão faz piadas com meu patrimônio e você assiste a tudo isso sem abrir a boca. Eles são seu sangue, mas eu sou o homem que está construindo uma vida com você. O silêncio que se seguiu foi sufocante.
Então ela proferiu a frase que destruiu qualquer chance de volta. Talvez nós dois simplesmente não sejamos compatíveis no fim das contas. Eu apenas concordei com a cabeça. Talvez você tenha toda a razão do mundo. Talvez você devesse discar o número do seu ex agora mesmo e ver se ele te aceita novamente. Afinal, é o que todos os seus parentes mais desejam. Você não pode estar falando sério sobre isso. Estou sendo extremamente sincero. Se você quer alguém que tenha a aprovação total do seu círculo familiar, vá atrás dele. Eu estou fora desse jogo. Você vai mesmo embora? Com certeza. Não vou implorar por afeto e nem vou gastar mais saliva discutindo. Você deixou bem claro quais são suas verdadeiras prioridades na vida. Então vá. Vá ficar com o homem perfeito que todos amam. Ela pegou o aparelho celular com raiva. Ótimo, talvez eu faça exatamente isso. Perfeito, eu disse enquanto começava a organizar minhas coisas. Eu sinceramente não acreditei que ela teria a coragem de ligar, mas ela se trancou no dormitório e eu consegui escutar cada palavra. Olá? Sim, sou eu. Eu sei que faz muito tempo que não nos falamos, mas eu estava pensando se poderíamos conversar seriamente sobre nós dois. Houve uma pausa longa. Como assim você já está em um novo relacionamento? Desde quando isso? 6 meses? É sério? Outra pausa dolorosa. A voz dela minguou e ficou trêmula. Ah, entendi. Eu só pensei que talvez ainda houvesse uma chance. Não, você está certo. Eu compreendo perfeitamente. Tudo bem, então. Até mais. Ela saiu do quarto com o rosto pálido como um papel. Ele está noivo, ela sussurrou. Meus parabéns para ele, eu respondi. Ele seguiu com a vida dele, construiu um futuro e encontrou alguém que realmente queria se casar com ele. Coisa que você se negou a fazer na época. Isso não é mais um problema que me pertence. Então é isso? Acabou tudo entre nós? Na verdade, já tinha acabado há muito tempo. Você só não tinha percebido ainda porque estava ocupada demais tentando me diminuir diante de um fantasma que nem te quer mais por perto. Ela desabou em lágrimas. Você está sendo muito cruel comigo. Não, eu estou sendo honesto. Junte seus pertences agora. Você pode se acomodar na casa dos seus pais até decidir o que fazer da sua vida. Ela telefonou para a mãe chorando muito. Eu ouvi a conversa da sala. Mãe, posso dormir aí por uns dias? Nós terminamos porque vocês ficam o tempo todo. Não, escute o que estou dizendo. Minha família fica me forçando a compará-lo com. Sim, exatamente isso. Mãe, você disse isso para ele na semana passada. Mãe, ele está noivo e vai casar em abril. Eu já sei disso. Eu não posso simplesmente. Mãe, ele não tem interesse em mim. Certo, chego aí amanhã. As tentativas de contato começaram exatamente 11 dias após a partida dela. Primeiro veio a ligação da mãe. Precisamos ter uma conversa séria sobre nossa filha. O que aconteceu com ela? Ela está em pedaços, totalmente arrasada. Você destruiu o coração dela. Eu apenas encerrei um ciclo onde fui tratado com total desrespeito por vocês durante 1 ano e meio, enquanto ela assistia a tudo calada. Nós estávamos apenas sendo sinceros com nossos sentimentos. O ex dela era um homem maravilhoso para ela. O ex dela seguiu em frente e está noivo de outra mulher. Ela tentou procurá-lo e foi rejeitada. Isso não é algo que me diz respeito. Você está agindo com muita frieza, estou agindo com realismo puro. Vocês passaram 18 meses afirmando que eu não era bom o suficiente para ela. Parabéns, vocês venceram. Eu não era bom o suficiente para aceitar esse tipo de tratamento humilhante. Mas ela te ama de verdade, a mãe insistiu. Ela permitiu que vocês me humilhassem em cada reunião de família. Isso não é a definição de amor para mim. Você pode consertar essa situação, basta conversar com ela. Minha resposta é não. Como disse, eu disse que acabou definitivamente. Ela tomou uma decisão consciente. Ela escolheu ficar do lado de vocês em todas as oportunidades, então agora fiquem com ela. Ela não pode morar aqui conosco para sempre. Então que ela busque um novo lugar para viver, isso não é mais minha obrigação. No dia seguinte, o pai resolveu ligar. Você precisa agir como um homem e resolver este impasse. Agir como um homem significa ter amor próprio e respeito por si mesmo. E eu tenho, respondi. Ela cometeu um deslize, ele disse. O deslize dela foi permitir que vocês pisassem em mim por meses a fio. O meu erro foi ter tolerado isso por tanto tempo. O ex dela não vai voltar para os braços dela. Eu sei disso. Ela mesma me contou. Então você vai simplesmente virar as costas para ela agora? Ela é uma mulher de 28 anos, possui carreira, formação acadêmica e uma família que a considera perfeita. Ela vai sobreviver muito bem sem mim. Isso tudo é culpa sua, ele gritou. Culpa minha? Por acaso fui eu quem passou meses comparando minha parceira com uma ex-namorada?
Fui eu quem dizia que o passado era superior ao presente? Não, foram vocês que fizeram isso. Ele encerrou a chamada bruscamente. O irmão dela enviou uma mensagem agressiva. Cara, que atitude é essa? Você despedaçou o coração da minha irmã. Sua irmã permitiu que você fizesse piadas de mau gosto comigo por causa do meu carro. Era apenas uma brincadeira boba, ele disse. Não teve a menor graça para mim. Não me procure mais. Bloqueei o contato dele na hora. A tia ligou de um número que eu não conhecia. Você tem noção de que está ferindo a família inteira com essa teimosia? A família inteira me feriu de forma repetitiva durante todo o namoro. Agora vocês estão apenas colhendo os frutos do que plantaram com tanta dedicação. Estávamos apenas tentando ajudar vocês, ela alegou. Ajudar com o que exatamente? Me fazendo sentir que eu era um lixo que não chegava aos pés do outro? Mensagem recebida com sucesso. Mas saibam que não tenho o menor interesse em mudar para atingir os padrões de vocês. Encontrem outra pessoa para ela. O ex dela não está disponível. Sim, eu já sei, ele vai casar e desejo felicidades. Isso é sua responsabilidade agora, ela disse. Não, não é. Vocês queriam o outro homem. Ele não quer mais saber dela e isso não tem nada a ver comigo. 3 semanas depois, minha ex começou a tentar contato. Não pelo número dela, pois eu já havia bloqueado, mas por telefones de amigas e números desconhecidos. Ela tentou até me contatar por redes profissionais. Precisamos conversar, sinto muito sua falta. Eu errei feio e minha família estava errada. Podemos recomeçar do zero? Por favor, me dê um sinal. Não respondi a nenhuma dessas tentativas desesperadas. Após a investida pela rede profissional, decidi mudar meu número de celular definitivamente. Ali eu entendi que todos os limites tinham sido ultrapassados. A mãe dela apareceu na porta do meu apartamento e ficou batendo por 10 minutos seguidos. Eu não abri a porta. Ela deixou um bilhete por baixo da fresta. Você está sendo infantil e imaturo. Ela precisa do seu apoio. Estávamos muito errados sobre o ex dela. Você é o homem certo. Por favor, nos ligue. Tarde demais para arrependimentos, joguei o papel no lixo. O pai dela tentou ligar no meu local de trabalho várias vezes. Minha secretária informou que eu estava em reunião. Ele então apareceu pessoalmente no escritório. A equipe de segurança precisou retirá-lo do prédio após ele começar a gritar no saguão, alegando que eu havia abandonado a filha dele à própria sorte. Durante a noite, recebi uma chamada da melhor amiga dela. Olha, eu sei que sua decisão está tomada e eu compreendo seus motivos, mas ela está definhando, chora o dia todo, não se alimenta direito e não consegue dormir. Sinto muito por ela. Foi tudo o que eu disse. É apenas isso que você tem a dizer? O que você espera que eu diga? Que devo retornar para um ambiente onde sou desrespeitado apenas para que ela se sinta confortável novamente? A família dela errou feio e ela sabe disso agora, a amiga disse. Ótimo. Fico feliz que ela tenha aprendido a lição, mas isso não muda o passado. Você realmente não vai conceder uma nova chance? Não. E por que não? Porque passei 18 meses sendo tratado como alguém insuficiente. Não pretendo retornar para aquele inferno, mesmo que agora eles digam que sou aceitável. O dano emocional já foi causado. Ela nunca se posicionou a meu favor, nem uma única vez. Isso me revela tudo o que eu preciso saber sobre o caráter dela. Ela tinha pavor de conflitos familiares e eu estava exausto de ser a vítima das humilhações. No fim, cada um teve o que buscou. Você está agindo com muita frieza, ela comentou. Estou agindo com inteligência e autopreservação. Diga a ela que desejo toda a sorte do mundo para encontrar alguém que se encaixe perfeitamente nos moldes da família dela. Eu estou fora. As coisas tomaram um rumo ainda pior. Os parentes dela começaram a postar avaliações negativas no site da minha prestadora de serviços. Escreveram que contratamos pessoas sem caráter que abandonam compromissos pessoais. Meu superior me chamou para conversar. Expliquei toda a situação, mostrei as mensagens, os registros de chamadas e as tentativas de invasão de privacidade. Esclareci que a família da minha ex estava me perseguindo porque eu terminei a relação após meses de abusos verbais. Ele compreendeu, apagou os comentários e os sinalizou como assédio virtual. Sinto muito que esteja passando por esse transtorno, ele disse. Se quiser reforçar a segurança pessoal, conte conosco. A prima dela tentou uma tática diferente, criando um perfil falso em um aplicativo de encontros para tentar falar comigo. Após algumas mensagens, ela se revelou. A propósito, minha prima sente muito sua falta e quer voltar. Desfiz a conexão e denunciei o perfil imediatamente. Sério mesmo? Uma tentativa de enganação básica dessas. Depois veio a correspondência oficial.
uma carta de 10 páginas escrita à mão, enviada por correio registrado. Era um pedido de desculpas minucioso. Ela admitia que falhou em me proteger, que a família agiu de forma errada e que me amava profundamente. Prometia que agora enfrentaria qualquer um por mim e que havia mudado sua postura. Li cada uma das 10 páginas e depois as coloquei na reciclagem. Se ela realmente mudou, fico feliz pelo crescimento dela, mas isso não alterava em nada a minha decisão de seguir sozinho. A mãe dela conseguiu meu novo número de alguma forma e deixou um recado na caixa postal. Por favor, ela não está comendo e está em depressão profunda. Estamos muito preocupados com a saúde dela. Nós reconhecemos nosso erro monumental. Você é um homem de valor. Por favor, dê uma chance ao amor de vocês. Prometemos nunca mais citar o nome do outro rapaz. Apaguei o áudio sem hesitar. O pai enviou uma mensagem por outra rede social. Fui um completo idiota e eu reconheço isso agora. Julguei você de forma equivocada. Minha filha te ama muito. Estou te pedindo como um homem pede a outro, reconsidere. Tarde demais para pedidos de desculpas, bloqueei o perfil dele também. O irmão mandou um texto direto. Amigo, eu fui um babaca com aquela história do automóvel. Você é um cara legal, minha irmã está destruída por dentro. Poderia ao menos conceder 5 minutos de conversa para ela? Não, cara. Você teve 1 ano e meio para ser um sujeito decente, mas preferiu ser um imbecil. Agora lide com as consequências. Mas ela é minha irmã, ele insistiu, e ela poderia ter me defendido, mas preferiu o silêncio covarde. Acabou. Não me envie mais nada. Minha ex tentou uma última cartada desesperada. Apareceu no meu condomínio às 6 da manhã de um sábado chuvoso. Bateu na porta, chamou meu nome e implorou. Por favor, eu só preciso de 5 minutos do seu tempo. Eu permaneci deitado, em silêncio absoluto. Ela acabou desistindo e foi embora. Encontrei um bilhete sob a porta mais tarde. Eu sei que falhei miseravelmente. Sei que meus pais erraram. Eu deveria ter sido seu porto seguro. Sinto muito por tudo. Eu ainda te amo. Se um dia seu coração mudar, eu estarei esperando. Joguei no lixo. 2 semanas depois, realizei minha mudança. Não informei meu novo endereço para absolutamente ninguém. Eu precisava de um recomeço total. Aluguei um apartamento em outro bairro, um edifício mais moderno e com segurança rigorosa. Troquei de academia, de mercado e mudei todos os meus trajetos diários. Tempos depois, recebi uma mensagem final da melhor amiga dela. Ela já sabe que você se mudou e não vai mais te procurar. Ela só queria que eu te transmitisse o arrependimento dela e o desejo de que você encontre a felicidade. Foi apenas isso? Nada mais? Sim, apenas isso. Perfeito, respondi. Para ser sincera, você lidou com isso com muito mais equilíbrio do que a maioria das pessoas, ela disse. Lidar com o quê? Com a humilhação constante? A maioria teria perdido a cabeça. Eu apenas escolhi sair pela porta da frente. Um corte limpo e definitivo. Gritar ou brigar não mudaria os fatos. A família dela deixou claro o desdém que sentia e ela nunca me validou. A lógica era muito simples de entender. A amiga continuou contando as novidades. Ela vai sair da casa dos pais na próxima semana. Alugou um lugar só para ela. Está fazendo terapia intensiva e aprendendo a colocar limites nos parentes. Isso é excelente para o futuro dela, mas eu não tenho mais interesse algum. Eu imaginei que diria isso. Só queria que soubesse do progresso dela. Agradeço a informação, cuide bem dela. Ela precisa de amizades reais, já que a família trata os parceiros dessa forma. Estamos tentando fazer o nosso melhor. E só para constar, você era um namorado 1000 vezes superior ao ex dela. Ele era um sujeito arrogante. Que bom, avisem a família dela sobre isso. Nós já avisamos, eles sabem agora e estão se sentindo péssimos com tudo o que causaram. Devem se sentir assim mesmo, mas isso não apaga o que vivi. Quase 4 meses se passaram desde o rompimento definitivo. Minha vida mergulhou em uma tranquilidade profunda, um silêncio que me trouxe paz. Recebi uma promoção importante no meu emprego. Me sinto em casa no novo apartamento. Passei a dedicar todo o meu tempo ao meu desenvolvimento pessoal. Minha ex cumpriu a palavra e não tentou mais nenhum contato. Nem ela, nem os parentes, nem mensagens, nem ligações. Paz absoluta. 2 semanas atrás, o destino nos pregou uma peça e nos encontramos por acaso em uma cafeteria movimentada. Ela estava na minha frente na fila dos pedidos. Não me notou até virar com o copo de café na mão. Ela quase derrubou a bebida quando me viu. Ah, oi, ela disse surpresa. Oi, respondi calmamente. Houve um silêncio desconfortável entre nós dois. Como você tem passado? Perguntei por educação. Estou bem. E você? Muito melhor agora.
A terapia tem sido fundamental. Fico realmente feliz por ouvir isso, eu disse. Ela respirou fundo e me encarou. Eu sinto muito por todo o sofrimento que te causei. Eu sei que sente, sua amiga já me relatou tudo. Ela não deveria ter te incomodado com isso, ela disse envergonhada. Está tudo bem, não se preocupe. Outra pausa silenciosa ocorreu. Eu realmente amei você de verdade, ela sussurrou quase sem voz. Eu acredito que sim, mas entenda que amor sem o pilar do respeito simplesmente não se sustenta. Eu compreendo isso agora, da forma mais difícil. Desejo boa sorte em sua jornada. Ela seguiu seu caminho, eu fiz meu pedido e não senti absolutamente nada. Nem rancor, nem mágoa, nem tristeza. Apenas uma neutralidade completa. Foi como reencontrar um conhecido de longa data que já não faz mais parte da minha realidade. Mais tarde, recebi outra mensagem da amiga. Ela me contou que te viu. Disse que você foi muito educado e gentil. Obrigada por não ter sido rude com ela. Não vejo motivos para ser cruel com ninguém, respondi. Ela está saindo com uma pessoa nova agora. Seguiu seus conselhos sobre impor limites e a família está respeitando o novo relacionamento. Parece que as coisas estão caminhando bem. Fico genuinamente feliz por ela. E a família desse novo rapaz a adora. É uma dinâmica totalmente diferente da nossa. Espero que realmente funcione desta vez. Ela queria te agradecer por ter mostrado a ela onde ela estava errando na vida. Diga a ela que não precisa agradecer e que estou torcendo pelo seu sucesso. Todos merecem estar em um ambiente onde suas escolhas sejam respeitadas. Pode deixar, eu direi. E você é um homem incrível. Qualquer mulher teria muita sorte em ter você ao lado. Obrigado pelo elogio, respondi. Eu comecei a conhecer alguém no mês passado também. Nada oficial ainda. Estamos indo com calma. Encontros leves com pessoas equilibradas e famílias saudáveis que não me comparam com ninguém do passado. Uma experiência verdadeiramente revolucionária para mim. Jantei com meus próprios pais recentemente. Minha mãe quis saber daquela moça que eu namorava. Expliquei que a família era obcecada pelo passado e que decidimos terminar. Meu pai apenas concordou com a cabeça. Você fez a escolha certa, meu filho. A vida é curta demais para tolerar esse tipo de tolice. Minha irmã perguntou se eles ao menos perceberam o erro que cometeram. Perceberam, mas perceberam tarde demais. Que bom que você teve a coragem de sair dessa situação, ela disse. Agradeci o apoio deles. E foi exatamente assim que tudo se resolveu. Sem cenas dramáticas de reconciliação, sem reviravoltas de cinema, sem planos mirabolantes de vingança ou cenas onde a família implora perdão de joelhos enquanto eu saio vitorioso. A vida real é muito mais simples e direta. Fui comparado com um fantasma por 18 meses seguidos. Minha namorada nunca teve a coragem de me defender. Eu decidi ir embora e buscar meu valor. Ela percebeu a falha dela quando já era tarde. Eu já não nutria mais nenhum sentimento por ela. A família se arrependeu amargamente, mas eu já não me importava com a opinião deles. Às vezes, a única consequência real de tratar alguém com desrespeito é simplesmente perder essa pessoa para sempre, sem direito a segundas chances, sem retornos triunfais, sem recomeços. Apenas o fim. Eles buscavam alguém perfeito para ela nos moldes deles. Eu nunca seria esse personagem fictício, e hoje entendo que está tudo bem. Encontrei alguém que aprecia exatamente quem eu sou hoje. A família dela também me recebeu de braços abertos. É uma vivência inédita que recomendo a todos. Minha ex está seguindo sua vida, trabalhando em si mesma, criando suas próprias barreiras de proteção e namorando alguém que seus pais respeitam. Que ela encontre a paz que busca, mas eu não perco um segundo sequer imaginando como seria se voltássemos. Não sinto falta dela, e muito menos do convívio com os parentes dela. Apenas sigo minha trajetória valorizando quem me coloca como prioridade, sem precisar competir com nenhuma sombra do passado. É isso. Esta história chega ao fim agora. É o momento de encerrar este capítulo de uma vez por todas. Deixe sua opinião nos comentários sobre a minha atitude. Não esqueça do seu like, de se inscrever e de dar aquele hype no vídeo para nos ajudar. Até a próxima história.